Começando aqui então o nosso trabalho, nós vamos então aqui para o nosso Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. O item que nós estamos estudando é o item número 6, Fatalidade. Nós vimos no nosso último encontro duas questões apresentadas aqui por Kardec, na 851. Se há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. Aí nós falamos sobre os dois níveis de livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio no plano espiritual e o livre-arbítrio que nós utilizamos aqui no mundo físico, né? No plano espiritual, o livre-arbítrio para elaborar a nossa proposta reencarnatória e preparar o ambiente onde nós vamos reencarnar e as circunstâncias também que vão nos encontrar aqui no mundo físico. E depois o segundo uso do nosso livre-arbítrio é a forma como nós vamos escolher vivenciar as experiências que já foram escolhidas, né? Então essa é a fatalidade naquele sentido, né? Por isso eles colocam aqui que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao entendê-la, ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra, né? Depois aqui ele coloca, falando sobre as provas de natureza física, porque com relação às provas morais e às tentações, aí então nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, aqui esse segundo nível de livre-arbítrio, digamos assim. Na questão 852, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independentemente da sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino, e aí então ele coloca para nós também aqui, os espíritos colocam, que muitas vezes são provas que os espíritos escolheram e pedem para continuar sofrendo. A gente tem sempre aquele lema, né, que é apresentado para nós, aquele ditado popular, que diz que a mente parada é a oficina do diabo. Isso significa que quando nós temos uma vida muito confortável, é uma tendência muito natural nós nos desviarmos, né, para a busca dos prazeres fáceis, para a irresponsabilidade, fazendo escolhas inconsequentes. Então, para muitos espíritos, a mente ocupada significa estar constantemente envolvido por esses desafios. Não vamos tratar isso como problemas, mas como desafios. Então, tem inclusive ali, nós falamos, né, sobre aqueles planos A, B e C, né, que nós tratamos, que o espírito faz um planejamento para a sua existência, mas ele sempre coloca ali uma situação na reserva, caso ele comece a se desviar, quando o espírito se encontra já devidamente maduro. Então ele diz assim, olha, isso pode acontecer, mas se acontecer, eu peço então que eu seja alertado e trazido de volta para a minha realidade. Muitas vezes esse chamamento, esse segundo plano entra em ação, bom dia Regina, quando entra em ação de uma forma dolorosa, né? Nós temos um caso, por exemplo, que podemos ilustrar, né, de uma amiga que trazia a seguinte situação. Ela tinha uma dificuldade muito grande com o alcoolismo, ela era alcoólatra. E aí então ela tinha aquela dificuldade, né, como toda doença, de lutar contra isso, de passar por desequilíbrios e tudo mais, e aí então o filho começou a desenvolver uma doença muito grave. E ela teve que se dedicar ao cuidado do filho. E aí não teve mais tempo de pensar em situações que atraíssem, né? Então, claro que isso é uma especulação, mas a gente pode perceber que, sendo isso planejado, ou fazendo isso, ou sendo isso parte desse plano B, né, em que o filho se coloca nessa disposição, ela começou então a retomar o equilíbrio exatamente pelos cuidados que a criança exigia. Então nós vemos muitas situações assim. Acontece uma coisa que nós rotulamos como desgraça, mas na verdade a desgraça maior vai ser exatamente se nós não tivermos algo que nos prenda a atenção, que nos force a essa dedicação constante para nos desviar daquelas provocações, né, que acabam acertando ali as nossas fraquezas. Então esse foi o caso que nós colocamos aqui. E depois aqui então, começando o nosso estudo propriamente, na questão 853, Kardec diz para nós aqui, né? Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro.
parece que não podem escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Kardec, então, não satisfeito com a resposta, colocou então a resposta 853A. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não, não morrerás. E tens disto milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual é o gênero de morte, porque partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Então, nós temos ali, com relação à fatalidade, é algo que não se pode fugir. É algo que é definitivo para nós. Então, nesse caso, nós temos aqui a morte como sendo ali o ponto capital. No momento da desencarnação, ela simplesmente acontece. Mas quando exatamente isso acontece? É possível nós trazermos ali uma certeza de que isso vai acontecer? Nós vemos, inclusive, hoje uma discussão muito grande com relação ao tema de eutanásia, hoje na filosofia, hoje na bioética, tudo isso nas religiões também são temas. Esse é um tema tratado com frequência. Se é justo você fazer isso, já que a morte é inevitável, então nós podemos abreviar o sofrimento. Então, começamos a pensar nas melhores formas de abreviar esse tal sofrimento. Mas aqui então os espíritos dizem para nós que essa fatalidade só pode ser considerada então no momento exato da morte. Mas, como nós não sabemos o momento da morte, então pode ser que isso seja evitado, pode ser que isso seja desviado. Mas aqui nesse caso, quando Kardec coloca, se não chegar a essa hora, não haverá necessidade então. Ou melhor, não haverá o fato em si acontecendo. E também os espíritos dizem, nós veremos isso mais para frente, num outro ponto importante, falando sobre a abreviação da morte. Então ele diz assim que não importa o tempo que você imagine que vá abreviar, esse momento pode ser de extrema importância para aquele espírito da experiência que ele vem vivenciando. Teoricamente isso para nós é bastante interessante, mas na prática acaba sendo muito difícil, porque então nós envolvemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós somos muito passionais no julgamento das situações que nós vamos vivenciando. Então, nesse caso nós temos, com relação ao período da morte, ela é fatal, mas nós não conhecemos esse período. Passando aqui então para Miramês, trazendo para nós uma explicação sobre esse tema da fatalidade, aqui da questão 853. Ele diz assim para nós. É um tema até curto. Somente a morte é fatal nos campos de luta das formas. Tudo se transforma em todos os segmentos da matéria. As mutações são fatais. No entanto, os momentos de mudanças, em certos casos, não o são. Porque os animais da mesma espécie não têm o mesmo período de vida? Porque as árvores da mesma família não têm a durabilidade igual? Assim é também com os homens. A fatalidade, principalmente na raça humana, pode sofrer mudanças. Depende muito do que as criaturas estão fazendo da vida, do comportamento e da compreensão, bem como do cuidado que podem ter com seu corpo e com sua missão. O esforço próprio é de grande valia em muitos casos. Contudo, por vezes, o próprio espírito é que não deseja o prolongamento de sua vida na Terra, pedindo que cumpra apenas o compromisso assumido no plano espiritual antes de tomar a forma corpórea. Certos aspectos da vida espiritual requerem muito estudo, meditação e trabalho no bem comum. Nesse ambiente de amor, poderás compreender melhor a função das leis de Deus nos destinos humanos. O espírito avança na perfeição de tal modo que ele domina a própria vida, por ter liberdade para isso. Lázaro, não fosse o poder de Jesus, ficaria no túmulo. Jesus, que dizia ser a vida, fê-lo levantar, recompôs toda a sua organização biológica, e ele se levantou vivendo muito tempo. Por isso é que dizemos que a morte é fatal, porque Lázaro tornou a adoecer e morreu, mas não daquela vez.
né, que a gente, claro, já fez uma interpretação sob a perspectiva espírita a respeito de Lázaro, né, que na verdade era um processo de catalepsia, não era a morte, né, porque a morte é fatal, quando ela acontece, né, e Jesus ele não veio para quebrar as leis, mas ele fez para fazer com que as leis se cumprissem, né, conforme nós estudamos nos textos evangélicos, né. E continua dizendo para nós: a fatalidade pode transformar-se em vida, dependendo da vontade daquele que criou a vida. Diante de Deus, tudo muda com a sua magnânima vontade. Vejamos o que João nos diz no capítulo 7, versículo 15, assim se expressando: então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Jesus não estudou entre os homens, desta vez em que veio como Salvador da humanidade. O que se ensinava na terra para ele já não servia, pois já conhecia a ciência universal, e mesmo estando na carne, ele não esqueceu o grande saber que possui. Não existia fatalismo no tocante a Jesus, porque ele dominava tudo pelos seus poderes. Levantava os caídos, curava enfermos, mesmo desenganados, cegos de nascença, e ainda mais restituía a vida física aos que já se encontravam mortos, entre aspas. Fatalidade total é para a ignorância em todos os seus aspectos. Para Deus não há segredos. Tudo ele sabe, antes e depois, por ter onisciência e ser onipresente em todos os sentidos. Os espíritas de todos os níveis devem estudar com mais profundidade as leis de Deus, meditarem sempre nelas e esperar trabalhando no bem para que esse mesmo Deus lhes revele a verdade, que nunca deixa de ser gradativa. Então, aqui para nós o texto de Miramês. Vamos aqui. Pois é, mas até essa interpretação do verbo, né, Tico e Teco, acaba sendo discutível para aqueles que não fazem a devida interpretação, né? Então, quando Jesus, sendo governador do planeta e trabalhando desde o início para a formação aqui do nosso orbe, sendo esse verbo, né, que daria ali o início de tudo aqui no nosso planeta, regendo, administrando aquilo que Deus criava, ele é visto, por exemplo, como o próprio Deus, né? Então, Jesus sendo Deus para muitas filosofias, e fica naquela confusão. Ele é Deus, ele é um espírito, ele é o Filho, quem exatamente ele é? E aí começa a entrar aquela discussão interminável sobre isso. Na questão 854, a infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? E aí então vem uma discussão também que é bastante válida, né? Porque se a hora da morte é inevitável, por que despendermos esforços, despendermos tempo para tentar amenizá-la ou evitá-la? Então ele perguntou se as precauções se tornam inúteis. Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então, na verdade, como nós não temos a certeza desse momento da morte, então, na verdade, nós estamos incentivando, né, os espíritos então incentivam para que a gente então faça valer o nosso instinto de sobrevivência. Então, esse instinto de sobrevivência significa valorizarmos permanentemente a nossa estada aqui no nosso mundo, porque muitas vezes uma situação que parece bastante ameaçadora, ela é apenas ameaçadora para despertar em nós alguns valores que se encontram adormecidos, que se encontram esquecidos, ou mesmo que se encontram até mesmo ignorados. Há então ali depois, né, esse momento de despertar para que o indivíduo não apenas valorize a própria vida, mas valorize também as experiências que está vivendo. Então, como nós não sabemos, então essa luta constante pela vida, pela valorização da vida, que é ali um dos atributos mais valiosos que nós recebemos de Deus, né, deve ser então trabalhado ardentemente por todos nós. Porque do contrário, né, nós vamos sempre encontrar situações para
para fazer com que esse momento aconteça da forma mais natural possível, ignorando qualquer tipo de esforço para evitá-la. E aí então a gente sabe, né, que a humanidade é bastante criativa, e essa criatividade misturada com negligência acaba sempre sendo ali uma mistura bastante desastrosa. Então nós vemos hoje, né, para que você vai salvar alguém que não vale a pena ser salvo, gastar tantos recursos, gastar tantos esforços, se a morte vai chegar de qualquer jeito. E aí então fica naquela ideia, né? Se alguém vai morrer, deixa morrer. Se alguém parece que vai morrer, deixa morrer também. Então isso vai trazendo consequências para a nossa sociedade. Por isso então, né, esse instinto de sobrevivência acaba sendo bastante valorizado pelos espíritos, né, pela própria lei natural, para que nós então façamos com que ela seja aplicada constantemente. Na questão 855, avançando um pouco mais aqui, qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? E aí, então são aqueles perigos ameaçadores, né? Nós vemos principalmente nas expiações coletivas, quando nós temos ali tragédias que vão acontecendo. Para algumas pessoas a morte ali é inevitável, para outras é apenas um susto. Qual exatamente o objetivo dessa experiência para cada um de nós? Diz assim para nós: quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e de te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. Então olha aqui também essa resposta, esse trecho dessa resposta, complementando aquilo que tem em cima para nós, né? Se os esforços são inúteis para as precauções a respeito da morte, já que a morte é inevitável, é uma infalibilidade, né, da hora da morte, essas precauções então são inevitáveis. E aí começa a dizer para nós que valorizar o instinto de sobrevivência, trabalhar em torno dessas precauções para tanto evitar como também para ou mesmo amenizar as condições da morte, faz parte dessas transformações que nós vamos vivendo. Quantas vezes nós temos ali um indivíduo, né, que vai então através desse susto modificar a sua vida. É aquela pessoa que diz assim: olha, depois disso eu nasci de novo. Passou um filme na minha frente e eu vi toda a minha vida ali acontecendo. Então quantas vezes reflexões profundas a respeito daquilo que o indivíduo faz, a respeito daquilo que ele vem então experimentando, sobre a ideia de valorizar ali o seu círculo familiar, valorizar as suas experiências, valorizar as suas atividades. Tudo isso acontece depois desse grande susto. Então essa expressão, como eu coloquei para vocês agora, eu nasci de novo, é realmente um renascimento no sentido do indivíduo começar a renovar os seus valores. Claro que muitos desses que passam por essas experiências, muitos de nós que passamos por essas experiências, né, porque pode acontecer de nós sofrermos um acidente de carro, por exemplo, e nesse acidente de carro nós saímos ali com algumas contusões, com alguns arranhões e tudo mais, mas a vida seguiu. Pode ser para outros que deixam sequelas, que sofrem sequelas que são mais graves, que deixam marcas, mas o indivíduo continua ali seguindo o seu caminho. Muitas vezes nós temos ali de uma forma indireta o indivíduo vendo familiares, seus entes queridos, né? Seus pais, seus filhos, companheiros, irmãos, amigos, vendo em situações daquela forma, começa a modificar a sua forma de se relacionar, valorizando a relação, valorizando a vida, valorizando a própria vida a partir daquelas experiências. Para outros, como nós vimos aqui em cima, na questão 853, certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade. Então há aqueles espíritos que estão constantemente sendo lembrados dessas situações difíceis, dessas dificuldades todas, para que ele possa valorizar a vida. Exatamente porque muitas vezes ele mesmo se porta com negligência diante da vida. Então, nessas situações, como nós vimos aqui, os espíritos então fazem essa reflexão e começam a promover essas transformações. E diz para nós aqui ainda o mesmo texto:
O mau espírito retornando, digo mal subentendendo o mal que ainda nele existe. Pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que na maioria das vezes as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emanardes. Então, muitas vezes nós temos ali indivíduo que sofre, que passa por situações problemáticas da mesma natureza. Isso mostra que, na verdade, é ele que insiste em não mudar o seu comportamento. Por isso, então, as experiências vão ali sempre chamando a atenção, vão sempre despertando a atenção. E nós lembramos sempre, que, como eu falei para vocês agora há pouco, que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, muitos espíritos precisam dessa atenção especial do plano espiritual, das próprias leis divinas de Deus mesmo, para que ele então valorize as experiências que ele vem vivendo. Porque se ele tiver essa liberdade de ação para fazer aquilo que ele deseja, não há dúvida de que ele vai sempre escolher o caminho mais fácil, aquela chamada porta mais larga, para poder satisfazer os seus desejos. E em existências anteriores, bom dia, Andréa. Então, em existências anteriores, ele muitas vezes insistiu num comportamento equivocado, sofreu as consequências desse comportamento equivocado, e agora, nessa existência atual, ele acaba então vivenciando essas experiências problemáticas, essas experiências desafiadoras, exatamente porque ele mantém ainda a sua tendência naquele mesmo comportamento. Ilustrando para nós aqui, vamos então para Miramês, finalidade dos perigos. Vamos lá. A humanidade se encontra em perigo constantemente, para que possa aprender a se defender por si mesma. Somente lutando, o soldado torna-se eficiente em novos campos de batalha. O próprio corpo humano, na sua primorosa constituição, nos mostra a variedade de lutas dentro de si, para o seu aperfeiçoamento e a sua harmonia. Fora dele é a mesma coisa. A alma está sempre em perigo em todas as ordens, para que possa livrar-se de todos eles. Deus criou as leis que podem lhe servir de defesa em todas as suas lutas. Se o ódio investe contra os corações, a sabedoria espiritual nos inspira para amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Se somos feridos em todas as nossas andanças, o nosso dever é perdoar, como nos ensinou Jesus, esquecendo todas as faltas, porque dessa maneira o ofensor passa a ser nosso amigo. Nessa linha de ação, devemos continuar, pois essa é a defesa do cristão. A mediunidade inspirada no Cristo de Deus oferece muitos meios que podem assegurar a proteção contra todas as investidas das trevas. Não penses, porém, que basta te encontrares com o Evangelho nas mãos, necessário se faz ele esteja no coração, onde é refletido nos atos de todos os dias, minutos e segundos. O espírito deve se encontrar permanentemente vigilante em todos os seus caminhos, mesmo nos pensamentos que surgem em suas mentes. A razão o induz para escolher e alimentar os que forem da ordem que o Evangelho nos inspira. A escolha é nossa. Se existe o Cristo dentro de nós, deixemos que ele se levante em nossos corações, mas isso somente é feito pela nossa maturidade, pela nossa vontade. Dessa forma, teremos toda a segurança em nos despertando para a vida, conhecendo as leis espirituais. João nos relata dessa forma no capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Filho do Homem, como diz o apóstolo, reproduzindo a conversa de Jesus, se levanta sempre dentro e fora de nós, a nos instruir e educar, mas ele se levanta por muitos meios,
e devemos estar preparados para conhecer o despertar da alma. Com que fim? Qual é a finalidade de Jesus se expressar nos novos caminhos internos e externos? É para conhecermos os nossos deveres ante as nossas promessas. E o Mestre nos faz reconhecer a verdade, conhecendo e amando a Deus em todas as coisas. Aí estão todas as leis e todas as falas dos grandes profetas. Os perigos que a vida te mostra e que a própria vida te ajuda a te livrar deles, faz a alma meditar nos seus deveres em todas as fases do espírito. Então, faz a alma meditar nos seus deveres e em todas as fases o espírito passa a melhorar, estando em comunhão com os seus deveres, que vibram com mais intensidade na ação do perigo de morte à vista. Então é interessante aqui que essa ideia dos deveres vibram com mais intensidade quando o sofrimento bate à nossa porta. Então eu já até comentei com vocês, né, que as nossas preces costumam ser mais ardorosas nos momentos de dificuldade. Então uma prece de pedido diante de um sofrimento acaba sendo muito mais intensa do que uma prece de agradecimento. Infelizmente nós ainda temos esse comportamento. E diz aqui ainda: se perguntardes por que esses meios de aperfeiçoamento das criaturas, digo-te que não sei. Só Deus sabe por que achou melhor esse tipo de educação das almas. Não temos o direito e não podemos julgar as obras do Criador. Apega-te à oração nos momentos da dúvida, que a mente clareará e te sentirás feliz, dentro da felicidade dos que já a alcançaram. E aqui no final, esse último parágrafo, Miramês coloca para nós uma dúvida que para ele também acaba surgindo, né? Por exemplo, quando é perguntado aqui sobre por que esse mecanismo de educação, através do perigo, através da dor, através do sofrimento, é o ideal. Será que se nós tivéssemos o poder de criar ali um novo sistema educativo, o nosso sistema daria certo? Obviamente a gente vai colocar como Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, certamente as nossas novas teorias não seriam certas. Porque seria mais ou menos, né, a regência dentro dessas leis morais, dessas leis naturais que regem o nosso mundo, seria como se fossem novos governos que assumissem, né, o controle de uma nação, por exemplo, né? Cada eleição que nós temos aqui no nosso país, nós temos uma ideia diferente que traz um projeto diferente para fazer com que o país dê certo. E aí nós vemos então que em algumas partes parece que está certo, em outras partes parece equivocada, já vem também as falhas dos próprios seres humanos, causando ali todas as dificuldades, né? Então, se Deus é perfeito, então esse sistema de educação de todos os seres também é perfeito. Porque para nós poderíamos colocar assim, né? Se nós tivéssemos nascidos todos perfeitos, nós não precisaríamos passar por esse processo de aperfeiçoamento. Tudo seria fácil, tudo seria pronto. Então para que eu vou passar por um mundo de provas e expiações se eu já nasci perfeito? Aí a gente poderia perguntar para Deus, né? Deus, Senhor, por que não somos perfeitos? E aí Miramês, como ele coloca para nós, né? Digo-te que não sei. Só Deus sabe por que achou melhor esse tipo de educação das almas. E nós estamos aqui então passando por esse processo evolutivo. Para nós que estudamos a doutrina, que vemos então que a criação do princípio inteligente começa naquelas fases mais primitivas, quando ele começa então a despertar, né, a sua consciência, primeiro vem ali nos reinos inferiores, onde vários elementos vão sendo ali desenvolvidos, né, o instinto, um pouco do raciocínio, um pouco das emoções, e vários outros elementos daquele primitivo, né, daquele estágio primitivo, até chegarmos aqui na condição hominal, onde nós, como homens, começamos então a não apenas a desenvolver novos valores, mas a desenvolver os valores já existentes. Então, na verdade, o processo em si para nós, ele se mostra bastante lógico. E a pedagogia divina, fazendo com que nós aprendamos com o resultado das nossas próprias experiências, é algo muito sábio. Então, quer dizer, se eu faço certo,
eu entendo que o resultado positivo vai me trazer benefícios. Se eu tomo uma decisão equivocada, esse resultado também vem e virá na intensidade, na mesma intensidade da decisão que eu tomei. Se eu tomei uma decisão premeditada, calculada e foi equivocada com intenção, virá então o peso dessa escolha que eu fiz. Se por acaso foi um erro baseado na ingenuidade, aí então virá com peso diferenciado. Então tudo para nós é uma questão de recompensa e punição a partir das próprias escolhas que nós fazemos. Porque a lei é imutável, nós não encontramos Deus, por exemplo, escolhendo caprichosamente que Ele deseja que aquele seja feliz e que o outro seja infeliz. Todos nós somos submetidos ao mesmo processo. Todos nós ali passamos pelas mesmas experiências. E aí então quando nós vemos essas diferenças entre a forma como um vive, a forma como um desencarna e o outro que passa por uma experiência diferenciada, nós vemos que cada um ali então tem uma bagagem própria a partir daquilo que vivenciou e a partir daquilo que ele se transformou. A Chaconete colocou, né, Deus é o criador e não administrador, né, a nossa vida. Nós é que devemos administrar, por isso que existe a lei, né, a lei de causa e efeito, ela então foi criada exatamente pelo Criador e ela então que faz com que nós sejamos conduzidos a partir das nossas próprias escolhas. Por isso que eu coloquei para vocês, né, que essa pedagogia divina faz com que nós sejamos os nossos próprios construtores. Nós temos ali aqueles que nos auxiliam, nos apresentando ali situações, apresentando projetos para facilitar o nosso desenvolvimento, mas a condução acaba sendo essencialmente nossa, embora sejamos sempre auxiliados e sejamos sempre influenciados para tomar essa ou aquela decisão. O Tico até colocou, né, você disse bem, né, para quem anda com zelo, né, mas uma parcela muito grande dos espíritas contestam esse princípio, né, mas é a questão da maturidade, né? Não creem que uma planta, por exemplo, é um espírito em evolução. Os espíritos dizem para nós, aquilo que eu coloquei para vocês, Tico, quando nós estudamos sobre os 3 reinos, falando sobre ali do mineral para o vegetal e depois do animal para o homem, né? Então o Kardec ele fez ali uma explanação, ele estudou esse assunto de um modo superficial, porque a gente lembra que o foco daquilo que nós estamos estudando é o foco das questões morais do espírito. Entender inicialmente que o espírito é imortal, entender que o espírito continua a sua existência, aqueles princípios básicos e elementares aqui da nossa realidade. Esses temas, como dos reinos vegetais, dos minerais, do animal, são temas que podemos considerar secundários e muitos deles até mesmo terciários. Porque aqui o objetivo de Kardec era trazer, né, esses princípios básicos que confrontariam com aqueles princípios já estabelecidos pelas religiões tradicionais durante muitos séculos. Então cabe a nós, agora que já estamos nessa fase de melhor entendimento das bases da doutrina, começar a explorar um pouco mais esse outro campo. Por isso então acabamos tendo esses debates contínuos, né, constantes e até mesmo muitas vezes até calorosos, de dizendo que um tem, o outro não tem, se é ou se não é, que na verdade são temas que têm que ser desenvolvidos, porque a gente está discutindo, muitas vezes esses debates se sustentam em temas que não foram aprofundados, então por isso eles acabam fazendo suas próprias interpretações. E como toda interpretação, principalmente quando ela é feita de um modo tão passional assim, acaba sempre gerando conflito. Mas na verdade é algo que não tem. Como é que nós vamos falar, por exemplo, sobre a vida nos reinos inferiores, baseados ali em 10 questões? 10 perguntas seriam suficientes, 10 respostas dos espíritos seriam suficientes para resolver essas questões misteriosas do universo? Então é muita ingenuidade nossa acreditar que isso seria o suficiente. Vocês se lembram, a gente conversou sobre isso há umas 2 ou 3 semanas, né, falando sobre essa questão dos reinos inferiores. Eu até falei para vocês assim, né, imaginemos se nós tivéssemos uma visão mais aprofundada do mundo espiritual, de ver essas energias, de ver esses princípios vitais, esses princípios inteligentes que existem na natureza, se nós tivéssemos oportunidade de ver todos os seres vivos na sua forma essencial de espíritos,
desses princípios, dos mais elementares. Imaginemos quando você mata um pernilongo. Você vê apenas ali aquele corpo, né, aquele corpo sendo esmagado. Mas o que será que se esvai daquele espírito? Será que você vê uma pequena fagulha de uma pequena chama saindo dele, porque era um ser vivo? Quando você corta uma floresta, o que será que você vê saindo dela, já que ela também é um ser vivo? Qual é o grau de percepção que ela tem? Porque aquela resposta que foi dada no passado, né, dos espíritos no século XIX, dizendo que as plantas não têm sentimentos, não têm inteligência, têm apenas ali instintos, né, um instinto mecânico. Então, quer dizer, essa única resposta já é o suficiente para que eu não me preocupe mais com as plantas? Ah, não vou nem estudar planta porque planta só tem instinto, acabou. Já pensou se a gente tivesse a oportunidade de estudar esses princípios com mais profundidade para destrinchar um pouco mais? Imaginar, por exemplo, um espírito, nós desencarnados, estudando essencialmente botânica da perspectiva espiritual? Estudar como começa a germinação de uma semente, como é que a planta se desenvolve, como esses fluidos energéticos, esses fluidos invisíveis para nós circulam naquele princípio. Quais são ali as concentrações de energia no momento em que uma planta começa a gerar os seus frutos? O que acontece quando nós então matamos uma planta através de um desmatamento, ou mesmo de uma colheita? Quando você colhe uma planta, por exemplo, você tem ali a mandioca que está plantada, você arranca ela, você mata a planta. O que será que acontece da perspectiva espiritual? Então, quem não tem essa curiosidade de se aprofundar nesse estudo é alguém muito conformado. E como você colocou, nós não temos apenas um gen contestador, mas nós temos também um gen de curiosidade. E aquele que não usa essa curiosidade para se aprofundar nesses assuntos é alguém que realmente ali nós temos que lamentar. Porque até mesmo o reino mineral, que é considerado um reino sem vida, existem energias que são essenciais, que são importantíssimas de serem observadas. Energias ali que circulam, energias que aglutinam a matéria, os elementos que formam aquela matéria. Imagina pegar um espírito especializado em geologia, um espírito especializado em botânica, um espírito em entomologia, né, estudando ali os animais, os insetos, encontrarmos ali zootecnistas no plano espiritual, estudando ali os animais de um modo geral. A gente acha que tudo se resume no ser humano. Mas como Kardec procurou trazer ali pelo menos alguma coisa sobre esses três reinos, né, falando um pouquinho sobre cada um deles, já que a pergunta foi proposta, a gente tem que entender que aquilo é uma base, assim, o início de uma pesquisa. Basta a gente ter um pouco de entendimento para começar a aprofundar um pouco mais. Pelo menos eu acho que existe ali um campo a ser explorado, um campo assim extremamente valioso. Hoje nós temos, né, alguns veterinários que formam grupos de pesquisas, né, como por exemplo nós tivemos ali temos a doutora Irvênia Prada, né, e temos ali também o Marcel Benedetti, né, já desencarnado também. Então temos ali 2 ou 3 ou 4 veterinários que se dedicam a essas questões dos animais. Mas eu não vi nenhum botânico até agora. Será que não tem nenhum botânico interessado em estudar as plantas da perspectiva espiritual? Será que dá para ter uma ideia da complexidade que é fazer um vegetal se desenvolver? O tanto de vida que existe numa floresta, como no caso da Amazônia? E ninguém se interessa da perspectiva espiritual. Você olhar para um formigueiro, você olhar ali para um cardume num oceano, e você não se interessar pelo princípio espiritual daqueles seres que lá se encontram. Então, assim, é uma pena que a gente não tenha essa curiosidade. Mas, na verdade, é que a nossa fase é uma fase de descobertas ainda para resolver as nossas questões pessoais, os nossos problemas. Como nós estamos ainda vivendo tantas dificuldades, nós não temos tempo nem cabeça para nos dedicarmos a esses estudos. Mas certamente nós temos ali muita coisa para poder aprender. Muita coisa ainda para poder aprofundar. E quem tiver essa curiosidade,
chegando ali num plano espiritual é só se dedicar um pouco a isso, né? Eu certamente vou visitar muitos centros lá de pesquisa, tenho muita essa curiosidade. A Angelina colocou, né, estudar os fundamentos e postulados da doutrina nos ajudará, né? Pois é, mas ainda nós somos muito limitados, né, Angelina? Aliás, as respostas ainda são bastante limitadas, porque aquilo que Kardec trouxe para formar a base da doutrina, ela não tem mais o que explorar além daquilo. E como eu coloquei para vocês, olha quantas questões que nós podemos apresentar em torno disso. De entendermos ali, né, como funciona o mecanismo da vida e também da própria formação do nosso planeta, da matéria e tudo mais. Então essas respostas não vieram. E infelizmente ninguém ainda se dedicou a esse estudo. Tiquita colocou, nós lemos, mas não entendemos, né? Por exemplo, por que os espíritos nos dizem que não deveríamos comer nossos irmãos animais, né? Pois é. Poderíamos procurar o sentido de tudo que os superiores nos dizem com mais zelo, né? Ele é mais zelo, mais dedicação, mais curiosidade, né? Então, vamos lá, né? Faz parte do aprendizado, né? Então, a gente já tem muito material para poder estudar baseado naquilo que já foi apresentado, né? Então, mais para frente, quando a gente tiver dominado essas questões básicas, eu acredito que esse seja o principal objetivo, né? Nós estudarmos aquilo que é o fundamental, porque não adianta a gente querer se aprofundar em outro tema, tendo ainda tanta coisa para transformar em nós, né? Então, talvez por isso os espíritos não tenham ainda inspirado a gente se aprofundar por outras questões que não sejam essencialmente as nossas questões, né? Então, continua aqui para nós, vamos lá. Próxima questão. Então, como eu falei para vocês aqui no final, até mesmo o Miramês coloca, né? Não sei, se me perguntar por quê, não sei, só sei porque Deus fez e Deus é perfeito. Então, é o que interessa para nós. Questão 856. Antes o Flávio colocou, né? Para nós aqui, ao aprofundarmos alguns itens de estudo, nos traz questionamentos, né? Imagine a gente cair em um grupo de estudos lá no plano espiritual para algumas questões, né? Pensa na evolução em dois mundos. Vamos chegar lá, né, Flávio? Porque a gente está agora nos domínios da mediunidade. E esse estudo para nós já é bastante instigante, né? Agora a evolução em dois mundos vai trazer para nós então uma outra visão. Mas felizmente a gente tem esse grupo muito vivo, muito ativo para essas questões, para essas reflexões, né? Então, para nós vai ser ótimo chegar no plano espiritual. Nós estaremos preparados para aprender. Talvez esse seja o maior legado que a gente leve daqui do nosso grupo de estudo. Né, a vontade de aprender, a vontade de conhecer e olhar para o mundo e perceber que existe um campo ainda inexplorado com tanta coisa para poder aprender. Pois é, Marião, a gente vai chegar no plano espiritual, cada um no seu grupo, cada um na sua sala de aula, e a gente vai ser aquele aluno participativo e muitas vezes até aqueles alunos chatos, de tanta pergunta que faz, porque a gente consegue olhar para o mundo por uma outra perspectiva. A gente sabe, por exemplo, que quando você pisa numa formiga, quando você mata um pernilongo, você tem alguma coisa a mais ali além daquele inseto. Quando você corta um pé de alface, você sabe que existe algo além da folha que está ali, da matéria. Que existe princípio, que existe um monte de coisa que tem ali. Então, ao olharmos para tudo isso, para nós é assim, extremamente valioso de termos essa percepção. O Flávio colocou para nós, né, esse estudo que estamos fazendo nos domingos tem me mostrado muita coisa que nem entendia direito. Nem me fala, Flávio, a gente tem aproveitado absurdamente esses nossos estudos, né? Aliás, a gente recomenda, né, todo domingo às 4h30, lá na Sala Espiritismo Net Brasil, a gente tem estudado o livro, né, a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Então, tem sido para nós assim de extremo proveito, né, porque estudarmos a mediunidade é algo interessante, né, e a partir daquelas referências, então, fica melhor ainda. Tem um dos livros de André Luiz que fala de um instrutor que estudava, não sei, perispírito ou mediunidade há mais de 500 anos lá no plano espiritual, né? É o livro que a gente está estudando, Flávio, foi no primeiro capítulo lá nos domínios da mediunidade que a gente viu. Então era exatamente esse, né? Foi antes deles irem para aquele grupo. Não foi o Aulus era o companheiro que estava com eles. Eles chegaram lá lá em nosso lar, e aí então André Luiz foi convidado para participar de uma palestra.
esse palestrante é esse grande estudioso. E depois desse estudo, então, no outro capítulo, eles vieram aqui para aquele grupo mediúnico, onde vem estudando, então, esse tema. Então foi nesse primeiro capítulo, nos domínios, que era um outro espírito que estudava, que se dedicava ao estudo da mediunidade. Por isso, então, André Luiz participou. E ele fazia palestra ali para mais de 100 pessoas, entre encarnados e desencarnados que participavam desse trabalho. Né? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá? Próxima questão. 856. O espírito sabe por antecipação qual o gênero de morte que deve sofrer? Sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de uma maneira que de outra, mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, a gente tem, quando a gente olha hoje no noticiário, e a gente vê, por exemplo, assim, regiões que oferecem que tem uma grande insegurança para a população. Por exemplo, né, quando a gente vê no Rio de Janeiro balas perdidas e tudo mais, nós temos ali pessoas que reencarnaram naquele meio. Olha só que essa resposta, como ela traz uma clareza nessa situação. Então nós temos aquelas pessoas que moram em locais de risco natural, como nós vimos, por exemplo, ali num ambiente que traz um perigo natural de enchentes, de terremotos, de deslizamentos, de devastação de um modo geral. Pessoas que reencarnam em ambiente de guerras, de conflitos. Pessoas que reencarnam em ambientes onde há um conflito social, um conflito urbano muito grave. Então, quando ele reencarna naquele ambiente, aquela forma de desencarnação é uma possibilidade. O gênero de desencarnação ele pode saber, mas ele não sabe quando. E aí, então, olha só essa resposta agora, olhando para o mundo por essa perspectiva. Né? Então, um indivíduo que nasce na delinquência, qual a possibilidade do gênero de morte que ele vai ter? Só pode ser através da violência. Ele não vai ser aquele velhinho que vai desencarnar com uma doença natural e coisa e tal. A própria forma como ele vive o expõe a situações de violência. Então, a resposta: sabe o gênero de vida por ele escolhido, sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de uma maneira do que de outra. Mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Mas ele não poderá, por exemplo, evitar aquele momento fatal, que é exatamente a fatalidade, que é o momento da sua desencarnação. Então ele pode, através de um esforço contínuo, de um trabalho de prevenção, de um desenvolvimento, alguém que reencarna, por exemplo, num ambiente perigoso, ele vai trabalhar para poder ter ali uma ascensão social e moral para poder sair daquele local para um lugar mais seguro. Do contrário, ele vai continuar exposto àquele local. Então esses espíritos sabem que aquela violência poderá atingi-los num dia, mais dia, menos dia. E é aquela preocupação que nós vemos em depoimentos de famílias, né? Meu filho sai de casa e eu não sei se ele volta vivo, de tanto perigo que ele corre. O gênero de vida por ele escolhido o expõe a passar por esses perigos. E por isso, então, nós temos aqui, né, que é um aprendizado para ele também. Então ele pode se livrar desses perigos a que ele fica exposto pela sua dedicação, porque muitas vezes o espírito, sendo negligente, ele pode também correr esse risco de antecipar a sua desencarnação. Se ele fosse mais previdente, aqueles 80 anos que ele poderia viver, acaba se resumindo aos 20. E quantas vezes isso acontece? Não quer saber, tico-teco, né? Mas assim, quando a gente começa a ver porque a ideia da morte, né, o tema morte, é um tema ainda, é um tabu muito grande que nós temos. Principalmente quando você não tem uma compreensão sobre o que acontece depois. Porque a morte é um sofrimento muito grande, porque a morte é uma dor, porque a morte é dilacerante, coisa e tal, certamente que o é. Mas quando nós temos uma compreensão que a morte é um processo natural que liberta o espírito, aquela dor ela acaba sendo amenizada. Mas então a gente não está preocupado, a gente está preocupado com o agora. Não tem essa ideia
da imortalidade, não tem essa ideia do planejamento reencarnatório. Achar que quando a gente colocou Hitler, morreu de quê? E onde se encontra, né? Bom, a desencarnação dele foi pelo suicídio, né? Segundo conta a história. E onde ele se encontra, aí ninguém sabe, né? Por mais que nós nos esforcemos para ter ali alguma ideia, né? A gente acaba entrando na especulação. Tem aquela história que eu passei para vocês sobre Plutão, né? Que seria ali um planeta prisão onde ele se encontraria, mas não existe nenhuma comprovação, então não interessa para nós. Agora, o suicídio, a morte pela guerra, pela execução, é algo que se encontrava certo ali no seu caminho. Vamos aqui para Miramês para ilustrar um pouquinho só essa história para nós. Vamos aqui só um pouquinho. 856. Espera lá. Estou abrindo aqui a página. Vamos lá, aqui. Sabe o espírito? É o título aqui do artigo. A alma sabe mais ou menos que gênero de morte encerrará sua jornada na carne, porque isso foi antes escolhido, desde quando seu destino não seja mudado pela providência divina. Tudo muda conforme a lei. Somente Deus e suas leis são imutáveis. Temos como que um livro dentro de nós que devemos escrever e que estamos escrevendo pelas nossas vidas. Se combinarmos determinado tipo de vida a levar na Terra, somos inspirados por esse registro para que possamos vivê-la. As lembranças que se sucedem em nossa mente vêm com mais ou menos clareza, isso de acordo com a elevação da alma. Há espíritos que recordam minuciosamente o tipo de vida que escolheram. Esse será mais culpado se desviar-se dos seus objetivos. Cada ser humano tem uma missão a cumprir na face da Terra. Então, quando a gente estudou sobre missões, é importante a gente lembrar que essas missões, muitas vezes, são missões individuais, missões familiares, missões humanitárias. Né? A própria paternidade, conforme os espíritos dizem para nós, a paternidade, a maternidade é uma missão. Né? Ou são missões. E ele continua dizendo: pode a fatalidade ser uma verdade em uma vida, e em outra não. Depende muito das mudanças empreendidas pela alma na sua jornada evolutiva. Tudo muda por fora com as mutações por dentro. As religiões do mundo, as filosofias de vida, surgiram na Terra como misericórdia de Deus visando às criaturas sobre essas verdades que a doutrina espírita sabiamente anuncia. No entanto, esses movimentos espiritualistas se esqueceram dos céus para viver quase somente sob a inspiração da terra. Mas Deus não se aborrece com isso. Pelo contrário, ele já sabia desses desvios morais no que se refere à vida espiritual, e a sua bondade e paciência esperam que todos esses movimentos passem a reclamar consertos. Na hora certa, os benfeitores da espiritualidade superior aproximar-se-ão desses pastores, inspirando-os a servir de exemplo para seus rebanhos. Com o tempo, todos os movimentos espiritualistas tornarão a se fundir em um só ideal, o do bem e da verdade, para que o amor seja o clima de luz encaminhado à felicidade das almas em corrida para a consciência tranquila. Todo espírito recebe a intuição divina de que caminha para a paz, que existe Deus e Jesus à sua espera. Não existe nenhum dos filhos que dentro de si não reconheça seu próprio Pai. Saímos todos da fonte divina e trazemos dentro de nós o perfume de Deus que recende, onde quer que passemos. Quanto mais a alma se encontra no primitivismo, mais as forças da natureza selvagem a dominam. Mas se cumpre o fatalismo. Depois que se acende a luz nos corações das almas, elas passam a se libertar de todas as agressões externas, libertando-se e vivendo em plena luz de Deus. Depois aqui no final... aqui depois do final, então, nessa questão, a gente tem aqui essas pequenas mudanças. Só pegando de novo aqui o trecho, só um instantinho.
Está aqui então, né, que se o espírito sabe o gênero de vida por ele escolhido, que vai o expor a determinado tipo de desencarnação, não significa necessariamente que ele vai desencarnar daquela forma. Miramês trouxe para nós aqui, né, que quando há uma mudança por dentro, acontece também uma mudança por fora. Então vocês se lembram que eu falei para vocês dos projetos evolutivos que nós estamos, né, que estamos vivenciando. Então o espírito pode pensar assim, olha, você vai estar naquele ambiente. Aquele ambiente para você vai ser um ambiente bastante perigoso e você pode desencarnar daquela forma. Mas se você se transformar e você conseguir modificar aquela sua realidade, a sua existência acaba mudando, a sua forma de desencarnar também vai ser diferente. Então não necessariamente aquilo que foi determinado no plano espiritual, né, traz um único caminho. São caminhos diferentes porque depende muito da forma como o espírito vai se desenvolver. Até mesmo a questão das provas que o espírito vai vivenciar são provas que vão se modificando conforme o próprio espírito também se transforma. Muitas vezes ele reencarna com uma determinação, né, com uma vontade de fazer com que a coisa dê certo, e ele consegue colocar em prática. Muito daquilo então acaba sendo superado. É como a gente coloca, né, nos estudos de faculdade, quando você elimina matérias porque você já aprendeu aquele assunto. Então aquele projeto inicial vai se transformando. Então é interessante a gente ver que essa não é flexibilidade do projeto, mas são opções do nosso projeto que vão surgindo para o nosso desenvolvimento. O Tic-Tac colocou, né? Deixa eu ver aqui. Viemos para cá já com o bilhete de volta no bolso, né? Vai se iludir quem pensar o contrário, né? Desde que não seja expiação, sim. Quando há ali, né, o espírito vivenciar aquela experiência, né? E até mesmo também por expiação, porque a gente lembra, né, Tic-Tac, que essa transformação que nós colocamos, assim como nós temos espíritos que conquistam moratórias para adiar a sua desencarnação, assim como há espíritos que recebem uma antecipação, então você tem uma alteração no tempo de acordo com as circunstâncias. Nós já vimos tudo isso, inclusive, num dos estudos de André Luiz, quando então nós tínhamos ali uma senhora que estava para desencarnar e ela pediu então uma moratória para ajudar a filha, que teria ali um bebê, que era um espírito que ela recebia e ela queria ajudar no início desse projeto. Então ela teve ali uma moratória para poder antecipar, para poder adiar um pouco a sua desencarnação. Se há essa mudança nos prazos que são estabelecidos, muitas vezes também há mudanças nos projetos que foram elaborados. Qual é o grau de alteração disso tudo, nós não sabemos. Muitas dessas experiências expiatórias para nós, elas acabam se cumprindo exatamente porque nós não somos tão determinados assim na mudança. Mas, né, se for expiação de assassinato, por exemplo, não tem jeito, né? Vai ser assassinado do mesmo modo, né? E exatamente essa é a dúvida que a gente tem. Não necessariamente, né, embora nós tenhamos aquele ensinamento transmitido que fala, né, pela espada feriu, pela espada será ferido e tudo mais, ou olho por olho, dente por dente, nós temos também outras instruções que acontecem, por exemplo, com os estudos de Joana de Ângeles, que ela diz para nós assim, quando você joga uma pedra para o alto, essa pedra desce na sua cabeça. Mas se você abre o guarda-chuva da caridade, você pode amortecer o peso dessa pedra. Então, muitas vezes nós temos, por exemplo, nesse caso de assassinato, a sua expiação vai ser exatamente ajudar aquele que foi assassinado, que foi a sua vítima. Então nós temos ali várias situações que vão se planejando. Então, esse olho por olho, dente por dente que é colocado para nós, ele acaba sendo assim o planejamento básico. Mas o espírito pode promover essas alterações a partir do momento em que ele se transforma, como nós vimos aqui agora no texto, né? Deixa eu ver aqui, então. Então nós temos ali várias situações, né? Não podemos usar isso matematicamente, né? Aqui assim, eu não estou afirmando que você está errado e também não estou abrindo mão dessa possibilidade, porque a gente tem que perceber que essas alterações que o espírito vivencia pode trazer para nós grandes mudanças. Né? Como, por exemplo, a gente lembra, no caso de Camilo Cândido Botelho, quando nós estudamos no Memória de um Suicida, ele cometeu o suicídio, e aí depois assim, a ideia seria que ele passaria por grande dificuldade, e depois de todo o trabalho que ele fez no plano espiritual, o que ele teria de resgatar era uma cegueira que viria a partir dos 50 anos de idade.
Ele não traria, por exemplo, nenhuma deficiência mental, não traria nenhum problema, porque o trabalho que ele fez no plano espiritual de recuperação foi um trabalho válido. Então nós tivemos isso na prática. Né? Então, assim, não é aquela matemática rígida. O espírito, conforme ele vai mostrando a sua transformação, ele vai diminuindo, vai amenizando também aquilo que ele vivenciou. Essa que é a parte mais importante para nós. Continuando aqui para nós, vamos lá, finalizando aqui, questão 857, temos aqui mais, tem mais algumas ainda. Deixa eu ver, 857. Aqui vai falar sobre homens que enfrentam os perigos do combate, sem medo da desencarnação. Ele fala sobre o medo da morte também aqui. Então a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, já que a gente já chegou aqui no final do nosso estudo. Então paramos na questão 856 e nós vamos para 857 na semana que vem. Então, finalizando por aqui o nosso encontro de hoje, né, a partir dessas reflexões aqui sobre fatalidades, sobre formas, né, que o espírito então vai vivenciar suas experiências. Né? Só para a gente lembrar aqui no final, ele coloca, né, que ele pode não sucumbir, como foi colocado para nós aqui do gênero de morte, na questão 856, se Deus assim o permitir. E essa permissão virá exatamente pelo merecimento do espírito. Então, se ele sabe que a desencarnação dele pode se dar daquela forma, ele pode modificar isso tudo a partir da forma como ele vivencia a sua encarnação. Então, eis aqui a flexibilidade desse projeto, mas é flexível, mas não é necessariamente acessível a todos.